E aí, meus amigos, tudo jóia? Estamos aqui para mais um vídeo essa semana e hoje eu resolvi trazer para vocês um tema muito bacana, que nós vamos abordar a doença diabetes. Por que falar de diabetes? Porque é uma doença super comum, né? E cada vez mais comum na população mundial. Com certeza você conhece alguém que tem diabetes e as pessoas se perguntam, Rodrigo, é uma doença que pode ser grave, né? Pode ter risco de perda da visão, de piora do funcionamento dos rins, né? De infarto, de amputação. Existe uma maneira de se prevenir o surgimento de diabetes? Eu posso estar fazendo alguma coisa aqui do meu lado para diminuir as chances de eu ter diabetes? E é sobre isso o tema desse vídeo. Vamos falar basicamente nos dois tipos mais comuns de diabetes, que são o diabetes do tipo 1 e do tipo 2. O diabetes do tipo 1 é aquele mais raro, que geralmente acomete crianças, adolescentes e adultos jovens, onde a pessoa já começa a usar insulina desde o início para o resto da vida. Neste caso especificamente, nós não temos estratégias ainda para prevenir o surgimento dele, infelizmente. Então, quando a gente fala em prevenção de diabetes, nós estamos falando no diabetes do tipo 2, que é aquele disparado mais comum, que acontece geralmente em quem? Em pacientes a partir de 40 anos de idade, que estão um pouco acima do peso, que a glicose começa a subir devagarzinho, né? 130, 140, 150, e é iniciado um tratamento geralmente com comprimidos. Então vamos falar sobre prevenção do diabetes tipo 2. No diabetes tipo 2, nós sabemos que o quê? O pâncreas, que é o órgão que faz o hormônio chamado insulina, e a insulina, que joga a glicose para dentro da célula para deixar os níveis legais, ele começa a trabalhar num ambiente sobrecarregado. Como assim, Rodrigo? O organismo daquela pessoa começa a ter mais substâncias que inflamam o sangue e essa inflamação faz com que o pâncreas comece a trabalhar um pouco forçado. Além do que, essa inflamação no corpo faz com que a insulina que o pâncreas produz, ela não consegue funcionar direito. É como se ela ligasse ali onde ela tem que ligar e não passasse o recado para a glicose entrar logo para dentro. Rodrigo, que história é essa de inflamação, né? De onde vem essa tal de inflamação? Vamos desinflamar. E aí que eu vou explicar para vocês. Qual é a causa mais comum da inflamação do organismo, que acaba afetando o funcionamento do pâncreas, até destruindo ele devagarzinho, e que dificulta o funcionamento do hormônio insulina? Essa inflamação geralmente é provocada pelo excesso de gordura que a gente acumula no corpo. Então, quando você ganha peso e acumula gordura, essa gordura aí que está no abdômen, em todos os locais, ela produz substâncias que caem no sangue e geram uma inflamação global do seu organismo. E essa inflamação acaba não sendo legal para o funcionamento do pâncreas, de outros órgãos inclusive, e acaba prejudicando a ação da insulina. Mas isso começa de uma maneira muito discreta, né? Isso fica 1 ano, fica 2 anos, e o pâncreas, depois de muitos anos trabalhando nesse ambiente, vamos dizer assim, poluído por substâncias inflamatórias, ele começa a dar sinais de cansaço, né? Ele não aguenta mais trabalhar naquele ambiente ruim. E aí que ele vai tendo a morte das suas células, a insulina começa a ser menos produzida, e é por isso que a glicose devagarzinho ela vai subindo. Então eu já dei a primeira dica para vocês de como prevenir o surgimento de diabetes tipo 2. O mais importante disparado é manter um bom peso, né? Não ganhar excesso de peso, não acumular gordura em excesso. Nós sabemos claramente que pacientes que ganham muito peso desenvolvem diabetes tipo 2 mais facilmente. E por outro lado, pacientes que já têm diabetes, estavam acima do peso e perdem bastante peso, o diabetes melhora demais. Por quê? Reduzir essa gordura no corpo, entre aspas assim, né? Ajuda a desinflamar o organismo. É como se o pâncreas voltasse até a respirar um pouco melhor e fazer o seu trabalho, né, com mais tranquilidade, colocando a glicose para dentro da célula, que é onde ela tem que ficar. Então, o mais importante, né, mesmo que você tenha uma genética não tão favorável, né, na família todo mundo tem diabetes tipo 2, o que aumenta sim a sua chance de ter, mas se você mantiver um bom peso corporal, você inibe muito dessa genética, porque você vai estar criando um ambiente mais saudável, menos inflamado para o seu pâncreas trabalhar com mais tranquilidade, certo? Então a primeira coisa, não ganhar peso, não acumular excesso de gordura. Um segundo ponto bem importante, quando nós temos uma boa musculatura,
o músculo é um lugar muito legal para a glicose acumular, especialmente depois das refeições. Então, quando a gente come, se a pessoa tem uma musculatura legal, o alimento que entra ele é estocado na musculatura no período pós-refeição. Então, manter uma musculatura saudável, que quer dizer fazer exercícios físicos, é um outro fator muito importante para você prevenir o surgimento do diabetes. Até porque fazer mais exercício vai contribuir para você manter um peso mais legal, e mantendo um peso mais legal indiretamente também você acaba fazendo, né, com que o organismo fique menos inflamado. Rodrigo, mas em termos de alimentação, será que se eu usar açúcar no café ou comer um pouco mais de arroz, isso sobrecarrega o meu pâncreas? Pessoal, nós não temos nenhuma comprovação nesse sentido. Quer dizer que se você come ali um pouquinho de arroz, usa um pouquinho de açúcar nos alimentos, mas você está com um peso legal e faz exercícios, mesmo que, né, a alimentação não esteja tão legal, né, esteja entrando muito carboidrato, isso não vai ser capaz de, entre aspas, né, machucar ou sobrecarregar o seu pâncreas. Por quê? Porque o peso corporal está legal, o exercício está bacana e a musculatura está desenvolvida para captar esse açúcar depois do exercício. Então você acaba, entre aspas, também anulando uma alimentação que poderia ser, né, que não está das melhores, vamos dizer assim. Combinado, pessoal? Então, o mais importante para você que tem alguém na família que tem diabetes, né, já viu o desfecho ruim da doença, né, a pessoa passando, né, por problemas de amputação, de perda de visão, como você pode fazer a sua parte? Mantenha um bom peso, não esteja acima do peso e pratique exercícios físicos. Se você conseguir isso, muito, mas muito mesmo do que você teria de chance de desenvolver diabetes, isso vai ser anulado com certeza. Combinado, pessoal? Espero que eu possa ter esclarecido aqui para vocês. Não esqueça, se você gostou, dê um joinha aqui embaixo, faça as perguntas que eu vou responder a todas elas, beleza? Um abraço para vocês e até o vídeo da semana que vem.